Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero desejar a vocês que a paz de Cristo esteja no meio de vós, que Deus possa lhe abençoar em tudo, que assim você esteja feliz, esteja tudo bem com a sua vida. Espero que você tenha tido um dia maravilhoso na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que Deus possa ter concedido para você um dia de paz, junto com a sua família, desfrutando das bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Quero, desde já, agradecer a vocês por tudo que vocês têm sido na minha vida. A igreja a qual Deus me concedeu que eu pastoreio ali no Jardim Mônica, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, situado no Recanto Mônica 1. Deus abençoe a cada um de vocês que faz parte da Igreja Assembleia de Deus, e não somente da Igreja Assembleia de Deus, mas aquele que faz parte da Igreja de Cristo, porque praga não chega ao reino de Deus. Eu, porém, sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, porque desde pequeno a minha família aceitou Jesus Cristo aí nessa dominação que tanto amamos. Mas quero dar a paz do Senhor a você que é verdadeiramente filho de Deus, não importa onde você congrega, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho em morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é praga. Muitas pessoas pregam a praga, mas nós pregamos Jesus Cristo e esse crucificado. Quero já estar orando com todos vocês. Ore comigo. Deseja a Deus a bênção para outra vida que está a nos escutar, como também a bênção para a sua vida. Senhor Deus, eu te peço, meu Pai querido, a tua bênção, meu Pai celestial, para todos esses que já se faz presente, escutando, Senhor querido, essa oração, Senhor querido, essa live, que nós estamos fazendo, Senhor, um culto no lar. A nossa igreja, o templo se encontra fechada, mas o templo que é teu, Senhor. E nós que somos o templo e morada do Espírito Santo de Ti, estamos, Senhor, sempre com o coração aberto para ouvir a Tua palavra, para entender aquilo que Tu quer na nossa vida. Eu te peço, Senhor, vai de encontro ao fraco, ao duvidoso, àquele que está oprimido, ao enfermo, cura para a glória e honra do Teu santo nome. O abençoa, meu Pai querido, os seus familiares, meu Pai querido, a sua casa, o seu trabalho, o seu negócio. Que Deus abençoe a cada um. Pai querido, recebe o nosso culto nessa noite como gratidão por tudo aquilo que Tu tem feito nas nossas vidas. Nós assim te agradecemos e te louvamos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, igreja? Quero convidar você para ler um texto comigo que se encontra em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Versículo de número 1 diz assim: Portanto, nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que em nós está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, assentou-se à destra de Deus, do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições do pecado contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Aqui nós se encontra uma carta pastoral, uma carta que o escritor aos Hebreus escreveu, aonde o escritor aos Hebreus escreve para um grupo judaísmo, o judaísmo que estava tentando voltar para trás. E agora o escritor aos Hebreus escreve para encorajar eles de não voltar, não retroceder da chamada que Cristo
tinha sim proclamado para ele. Os irmãos sabem muito bem que um pai procura o melhor para o seu filho, principalmente aquele que tem condições de comprar o melhor alimento, a melhor roupa, né? O melhor calçado, colocar ele na melhor escola. Por que não dizer que para outros sucesso é ter uma fama no mundo, ter uma vida bem-sucedida de dinheiro, um bom trabalho. Mas o escritor hebreu vai mostrar que uma vida bem-sucedida não é simplesmente eu ter aquilo que eu quero, mas é ter aquilo que eu necessito, e principalmente aqui ele vai falar do amor de Deus para conosco e nós para com ele. O escritor hebreu, ele mostra aqui no capítulo de número 12, uma carreira cristã, uma carreira a qual ele compara a vida do ser humano como uma carreira, uma maratona. Ele coloca o ser humano, a vida cristã, como uma carreira, como uma maratona. Essa maratona que eu quero dizer é muito conhecida na Grécia, que foi uma carreira que um soldado, por nome de Filípides, que ele saiu correndo de Atena para Maratona para dizer a vitória que eles tinham alcançado. Diz a lenda que ele saiu correndo e quando chegou em Maratona, quando chegou em Atena, ele morreu. 42 quilômetros, a volta de 42 quilômetros, ele correu para dar a boa notícia, que ele tinha vencido, que ele tinha ganhado, que o exército tinha ganhado a batalha. Ele saiu com essas boas novas. E o escritor hebreu faz uma comparação de uma carreira cristã com uma carreira aqui, uma maratona. Por exemplo, no Brasil tem muitas maratonas, no mundo inteiro tem muitas maratonas. Aqui ele coloca no versículo de número 1 dizendo: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Qual é essa testemunha que o escritor hebreu está escrevendo aqui, que eu e você está rodeado de tanta testemunha? Algum diz que essa testemunha aqui é os vizinhos, nossos parentes. Não, isso aqui não está falando desse... O texto não está falando disso aqui. O escritor hebreu está dizendo que nós estamos rodeados de tão grande, tanto testemunho, que é o dos heróis da fé. Os heróis da fé, queridos irmãos, se você for ler o capítulo de número 11, a gente vai entender que o escritor hebreu não fala nunca da força dele. Nunca vai falar da virtude dele. O escritor hebreu só vai falar aqui da fé que eles tiveram em Cristo Jesus. A prova é que no capítulo de número 1, ele diz, olha, Deus, ele tem falado conosco desde o início do mundo. E agora, o escritor hebreu está dizendo que ele está falando pelo seu próprio filho. João, no capítulo de número 1 de João, versículo de número 18, ele diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho do Homem fez o conhecer. Jesus Cristo, ele se fez carne, habitou no meio de nós, para que a gente conhecesse a sua glória. Tanto é que João escreve a sua primeira carta, dizendo que ele andou com a glória, ele tocou na glória, ele viu o poder da glória, mas João se encontrava na ilha de Pátmos. O que João está dizendo? Que o próprio Jesus Cristo, ele nos deu testemunho daquilo que ia passar na face da terra. Uma carreira, quando a gente está em uma carreira, a gente tem que deixar algumas coisas para trás e prosseguir para o alvo. Olha, o escritor hebreu no capítulo de número 2, ele diz que nós temos que atentar mais para as coisas que já temos ouvido, para que de maneira nenhuma eu e você venha se separar dele. O que o escritor hebreu está dizendo? Que quando eu tenho um desejo, quando eu tenho um alvo a cumprir, eu tenho que olhar só para aquilo que eu tenho que fazer. Olha só, alguém aí que vai fazer uma prova, principalmente aí no mundo aí, no Brasil, do Enem. Tem jovem que se prepara o ano inteiro,
outros só deixam a semana, o outro só deixa o dia, outros deixam um dia anterior. Mas o importante é que eles têm que se preparar para passar aquela prova. O escritor aos Hebreus tem escrito a carta dele para que eu e você se prepare, para que eu e você entenda, para que eu e você se fortaleça. Em quê? Na graça que há em Cristo Jesus. Tanto é que o capítulo de número 11, que ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, esses testemunhos é os heróis da fé. Tanto é que o versículo de número 1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. O versículo de número 4, se não me falha a memória, vai dizer que pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus, e Deus se agradou do seu sacrifício. Tudo pela fé. Versículo de número 7, 6 diz, ora, pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o escritor aos Hebreus do capítulo de número 12, ele está dizendo nós que estamos correndo. Portanto nós, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e o pecado que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que em nós está proposta. Então o escritor aos Hebreus está dizendo, nós temos tanto testemunho de homens que fracos, homens errados, homens errantes, homens que não tinha família poderosa, ele não era gigante, mas ele venceram por quê? Porque tiveram fé em Deus. Olha Davi. Davi olha para o gigante e diz, olha, você vem a mim com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Olha Gideão, 300 homens, ele ganha uma batalha que o povo começa a se matar um com os outros. Josué, um guerreiro que ganhou batalha. Moisés deixou tudo quanto tinha e preferiu sofrer com o povo de Deus, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 23 ao 27. Ou seja, todo esse testemunho que tem no capítulo de número 11, para que é? Para me fortalecer. Por isso que Paulo, quando escreve Romano 14 e 14, ele diz que Deus fez toda coisa pura, mas o homem que transformou ela em pura. Quando Paulo escreveu Romano 4 e 4, diz que tudo isso que foi escrito é para proveito nosso. Paulo também, quando escreve 1 Coríntios 10 e 6, diz que tudo isso que foi escrito aqui na Bíblia é para proveito nosso, para que eu não cobice o que o povo cobiçou. Versículo de número 11, de 1 Coríntios 11, diz que já são os últimos dias. Tudo isso foi escrito porque já são os últimos dias. Então, ou seja, se é os últimos dias, se eu tenho um alvo, se eu tenho uma carreira que está proposta para mim, qual que é essa carreira? A minha carreira é vencer o mundo, é vencer a carne, é vencer todas as lutas que temos aqui na face da terra e permanecer com Cristo para a glória de Deus Pai. Eu quero dar a paz do Senhor a você que está chegando agora. Nós estamos lendo em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1 a o 12. Muitas pessoas entrando agora e dando a paz do Senhor. Quero que, se possível for, compartilhe essa live para chegar a outras pessoas que faz parte dos seus amigos do Facebook. Quero, desde já, agradecer os que têm compartilhado e têm, assim, nos ajudado a proclamar a obra do Senhor. Tem ajudado a falar do amor de Deus. Por isso que, se você puder curtir assim, compartilhar, fica melhor para os seus parentes e os seus amigos. Como eu disse, a gente estamos lendo em Hebreus capítulo número 12. E eu estou falando do versículo de número 1, que o escritor Hebreus diz, portanto nós, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, deixamos todo o pecado, todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. Olha, querido irmão, quando nós estamos numa carreira, vamos se colocar aqui que eu seja um maratonista, eu tenho que deixar todo o embaraço, aquilo que me atrapalha. O que é o que me atrapalha? Para que vocês tenham ideia, lê comigo 1 Coríntios 9, 24. 1 Coríntios 9 e 24.
que diz assim, olha, 9:24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais meu rosto. Versículo de número 6. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do vosso sangue. Versículo de número 27. Porque nunca deixei de vos anunciar o evangelho de Deus. Versículo de número... Perdão, querido irmão. Eu falei 1 Coríntios 9:24, eu estou lendo Atos 20 e o versículo de número 24. Agora, vou passar para 1 Coríntios 9:24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcancei. E todos que lutam, de tudo se abstêm. Ele fazes para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Todo mundo, quando vai correr num estádio, ou quando vai em uma luta, ele se abstém de comer qualquer coisa, ele se abstém de fazer qualquer tipo de esforço. Para quê? Para ele ganhar um prêmio que é corruptível. Aí Paulo diz, todos quanto vai correr num estádio ou tem que lutar, ele se abstém de alguma coisa. Ou seja, quem vai lutar, quem vai correr numa maratona, não come de tudo. Ele come fibra, ele come frutas, ele come coisa sólida. Para quê? Para que não venha fazer mal ao seu organismo. E ele diz que tudo quanto a gente tem que fazer para lutar, tem que se abster das coisas mal. É isso que o escritor hebreu está escrevendo no capítulo de número 12. Que nós deixamos todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que em nós está proposta. Quero ler ainda Gálatas, capítulo de número 2, e versículo de número 2, juntamente com todos que tiver com uma Bíblia. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 2, para mim concluir o versículo de número 1. Em que no outro tempo, Gálatas 2:2, diz assim, eu subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego, entre o gentio e particularmente o que estava em estima, para que de maneira alguma não corresse e não tivesse corrido em vão. O escritor hebreu diz que, para mim deixar todo embaraço. Qual que é embaraço? As coisas que vêm sobre a nossa vida. O mundo só oferece coisa para mim e para você, para que nós se embarace, para que nós não chegamos ao reino de Deus. Olha o mundo, o caos que está. Muitos têm voltado para trás. Muitos têm criticado a Jesus Cristo. Mas você está vendo a glória de Deus na tua vida, mesmo em tempo apertado. Mesmo em tempo de sufoco, Deus está te mostrando a mão dele estendida sobre a tua casa, sobre o teu comércio, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua saúde, te protegendo de todo mal. Para quê? Para que você perceba que o embaraço desta vida não ofusca a glória de Deus sobre o que você tem que fazer. Que Deus abençoe você. Que você sempre esqueça das coisas que o mundo ofereça e fique firme com Deus, para a glória de Deus, para que você tenha certeza de uma vida eterna. O escritor hebreu diz, corramos com paciência. Quantas pessoas atropelam ao próximo? Quantas pessoas só esperam em Cristo hoje? Ele não lembra de ontem. Ele não lembra do amanhã. É isso que Paulo falou na primeira carta de Coríntios 15:19. Que se eu esperar em Cristo só para essa vida,
eu sou mais miserável de todos os homens. Aí o escritor hebreu está dizendo, o versículo de número 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Todas as pessoas que vai correr, meu amigo, todas as pessoas que vai correr uma maratona, tem o ponto de partida e o ponto de chegada. Toda essa pessoa que vai correr uma maratona, ele não olha para trás. Se ele olhar para trás, é para ver se tem alguém aproximado dele. É ele vigiando para ver se alguém está chegando perto dele. Isso que o escritor hebreu está dizendo. Só que essa carreira, eu tenho que olhar só para Jesus. O ponto de partida é Jesus, o meio é Jesus, a chegada é em Jesus. Eu estou numa corrida espiritual. Eu estou numa batalha espiritual. Eu disse aqui nesse instante que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Qual que é o testemunho? Os areióis da fé. Olha o versículo de número 34 do capítulo número 11. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram o inimigo em fuga. Foi pela força dele? Não. Foi porque eles eram brabos? Não. Foi porque eles eram poderosos? Não. É porque era grande em quantidade? Não. Por que eles venceram o reino? Porque Jesus Cristo estava com ele. Por que eu digo que você vai vencer o que está acontecendo? Se você estiver em Cristo Jesus, eu tenho certeza que nenhuma barreira você vai deixar de enfrentar. Ou você vai ficar para trás. Porque Cristo é aquele que vai ser, ou está sendo, ou sempre é o nosso ajudador. Ele que vai te ajudar. Ele que vai te levar até o local desejado para que você tenha que chegar. E o escritor hebreu está dizendo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, qual, pelo gozo lhe está proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha que o escritor está dizendo, olha que o autor está dizendo, que Jesus Cristo, ele suportou a cruz, ele suportou a afronta, ele foi desprezado, ele foi humilhado para quê? Para que você seja vencedor. Eu preguei esses dias aqui, Romanos 8:31, que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos os nós. Como também não dará com ele todas as coisas? Se ele entregou Jesus Cristo em morte de cruz, para que você seja salvo, imagine a situação que nós estamos passando. Ele vai nos livrar ou não? Vai sim, porque a mão dele é onde está todo o poder. Ele tem o poder para livrar você daquilo que você está passando ou deve passar. Deus é o que nos dá vitória. É o nome de Jesus Cristo que nos faz ser vencedor. E o versículo de número 2 diz, olhando para Jesus. Quantas pessoas, irmão? Eu não estou mandando você desacreditar do presidente, não. Eu não estou mandando você desacreditar da polícia, das Forças Armadas, não. Eu não estou mandando você desacreditar dos médicos. Mas Deus vai usar a quem Ele quiser para te tirar do que nós estamos passando, do que você está passando. Então, qual que é o meu alvo? Jesus Cristo. Para onde eu tenho que olhar? Para Jesus Cristo. Quem é a minha vitória? Jesus Cristo. Quem é o que vai me ajudar a lutar? É Jesus Cristo. Ele não perde nenhuma batalha. E o versículo de número 3 diz, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçai, desfalecendo o vosso ânimo. Então, para que Jesus Cristo sofreu? Para que eu e você não venha desfalecer. Se eu e você suportar o que nós estamos passando em Cristo Jesus, Ele é poderoso para nos dar vitória. A coisa que Deus tem que fazer, mas usando o homem. Eu não sei a quem Ele vai usar, mas eu sei que Ele pode usar. Eu sei que Ele é poderoso para usar, para ir de encontro à tua vida e te abençoar. Ele é poderoso para nos livrar desse mal que está assolando o Brasil. Ele é poderoso. Eu preciso
confiar nele, eu preciso acreditar nele e fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Eu me proteger, eu me fortalecer, nisso em quem? Em Cristo Jesus. É só ele que pode nos ajudar. Porque veja bem, irmão, dinheiro não pode tanto nos ajudar. Dinheiro vai te dar uma alimentação melhor, vai te dar uma roupa melhor, um conforto melhor. Mas tudo vem de Deus mesmo, se você tiver. É isso que o escritor hebreu está dizendo. Se eu tenho que correr uma maratona, eu tenho que sair da Paulista e chegar na Vila Augusta, eu tive um ponto de partida e um ponto de chegada. O escritor hebreu diz aqui, o ponto de partida é quem? Jesus. O meio, quem vai me conduzir? Jesus. A chegada é onde? Jesus com Jesus. Ele está comigo. Ele está na minha vida. Ele está conosco. Hoje eu recebi um vídeo, talvez você viu esse vídeo aí do Silvio Santos, aonde diz que um ser humano é um homem muito rico, morava no fim da rua, e ele falava em vários idiomas, tocava vários instrumentos, era uma pessoa bem sucedida. E chegou alguém e disse, você conhece o músico fulano de tal? O povo disse não. Você conhece o rapaz que fala tantas línguas aquele? O povo disse não. Aí o que estava perguntando disse, você conhece o Careca? Aí todo mundo disse, ah, o Careca do fim da rua nós conhece. Talvez o povo só te conhece pelo teu fracasso. Talvez alguém só te conhece pelo teu defeito. Talvez alguém só te conhece pelos teus erros. Mas Jesus Cristo te conhece porque você confia nele. Porque o alvo seu é Jesus Cristo. O seu alvo é chegar à glória de Deus. E Jesus Cristo não olha para os nossos erros. Jesus Cristo não olha eu por fora, mas ele conhece eu lá por dentro. Talvez muitos, como esse homem, eram conhecidos por ser careca. Não era conhecido por ser músico, por ser rico, por ser famoso. Não era conhecido por isso. Ele era conhecido pelo defeito dele. Talvez alguém conhece você pelo seu defeito, pela sua fraqueza. Até te aponta. Mas Jesus Cristo manda eu te dizer nessa noite, considerai, pois, aquele que suportou tal contradições dos pecadores, a afronta, para que quê? Para que você não enfraqueçai, para que você não fique fraco, para que você não tenha desânimo, para que você tenha certeza que Jesus Cristo, ele é o teu ajudador. Então, o ponto de partida é Jesus, ele nos conduz no meio e no final, ele nos recebe. Só por Jesus Cristo. Sem ele, nós não conseguimos fazer nada nesse mundo. Só através de Jesus Cristo. Só por ele. Olha quantos milagres Jesus Cristo fez. Quantos milagres Jesus Cristo fez? João diz que se fosse escrever os milagres que Jesus Cristo escreveu, o mundo inteiro não podia ter lido. Olha, querido irmão, o livro de Esther não fala em Deus, mas em tudo a gente vê a mão de Deus. Os irmãos conhecem a história de Esther. Um livro feito, até parece uma dramatologia, né? Um filme. Romance, traição, briga, né? Batalha, vários tipos de coisa. O livro de Esther parece até um drama, né? Um livro de drama, um filme de drama. Aonde o rei Assuero tinha sua esposa Vasti. A esposa Vasti não obedeceu o marido como deveria obedecer. Colocou todas as mulheres ao erro. O rei de 120 províncias foi até Assuero e disse que não poderia acontecer aquilo. Já a providência de Deus. Deus fez com que Vasti saísse do poder. Agora pega uma Judéia, pega a rainha Esther, coloca no palácio. O rei Assuero se engraça por ela. Ela agora é rainha. Naamã, um atrapalhado, queria matar o seu tio, Mardoqueu. Fez até uma forca para o matar. E eu quero te dizer uma coisa. Que o que Deus tem preparado para a tua vida
Não é ninguém que vai querer destruir. O que Deus escreveu para te dar, não tem ninguém que consiga impedir. Não é o que está acontecendo no mundo que vai deixar de você receber a tua bênção, porque Deus é muito mais poderoso. Deus tem o jeito certo de chegar à vitória até nas tuas mãos. Ele não troca a bênção, ele dá a bênção para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. E agora o rei Assuero chama Vasti, coloca ela como rainha. Agora Vasti, sabendo que Naamã queria matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não respeitava Naamã por alguma coisa. Agora Naamã tem raiva de Mardoqueu, faz uma forca para matar Mardoqueu. Quando a rainha Esther sabe disso daí, convida Mardoqueu para um jantar, um banquete. Ele pensa que é ser engrandecido. Quero cortar rapidamente o assunto para voltar para o texto. E quando Naamã vai, e o rei Assuero tem falado que pode dar o que ela quiser, e ela diz que como ela poderia fazer alguma coisa, sendo que ela estava sendo vendida e os seus parentes. E o rei Assuero pergunta agora o que está acontecendo. Ela diz Naamã que está fazendo isso aí. Antigamente, uns dias atrás, uns momentos atrás, mas um tempinho atrás, né? Naamã já tinha passado por um aperto. Qual que é o aperto? O homem que ele desejava enforcar, ele teve que sair gritando. Esse é o homem que o rei sagrada. Mas depois disso daí, Naamã cresceu mais o furor ainda sobre Mardoqueu. Prepara a forca e no banquete a rainha Esther diz que Naamã estava preparando tudo. O que Assuero faz? Fala para enforcar Mardoqueu no lugar que ele para enforcar Naamã, na forca que ele tinha feito para Mardoqueu. Mardoqueu é exaltado, toma a casa de Naamã, vai morar onde Naamã morava. A rainha Esther também é exaltada, o povo é exaltado e a situação era lá difícil. Tinha um decreto para matar todos os judeus. E Deus usou uma mulher prudente, uma rainha, Deus colocou ela no poder e ela fez a obra de Deus para ajudar o judeu. Deus sempre vai ter que usar alguém para te ajudar, para me ajudar. E quem sabe essa pessoa só é Ele. Não adianta você procurar socorro no homem. Procure socorro em Deus, que Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para ser o teu socorro. Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. Provérbio 24:10 diz que se eu me mostrar frouxo no dia da angústia, a minha força será pequena. Como é que eu tenho que me fortalecer? É acreditando que Deus vai entrar na batalha, ou Ele está na batalha comigo. Tem batalha que eu não tenho que lutar. É Cristo comigo. É Cristo por mim. E Cristo está nessa batalha comigo e com você. É Ele que tem nos abençoado. É Ele que tem nos fortalecido. E que Deus venha vos abençoar. E como eu disse, e no final de tudo, o versículo de número 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçai, desfalecendo o vosso ânimo. Olha, irmão, Naamã preparou a forca para Mardoqueu. Ele que caiu na própria forca. Naamã queria matar Mardoqueu e os judeus. Deus usou a rainha Esther para Naamã ser exaltado, para Mardoqueu ser exaltado. A casa de Naamã ficou para o próprio Mardoqueu, que era perseguido por ele. E Deus o ajudou todo os judeus das 120 províncias. Eu quero te dizer para você nessa noite, Deus tem a maneira certa e o jeito certo para te abençoar. E Ele é aquele que vai entrar na tua causa. E creia nessas palavras porque é bíblica. Não estou brincando de profecia, é bíblica. Deus vai entrar na tua causa se você continuar confiando nele. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja proclamado através de você. E você não vai enfraquecer, como diz o versículo de número 3. Para que Jesus Cristo sofreu? Para que ele suportou tais contradições, a afronta? Para que eu e você não desfaleça, para que eu e você fique firme com ele. E eu peço para você nessa noite, não desfaleça o vosso coração.
Tá difícil na tua vida? Tá. Pode até ser que fique até mais um pouquinho pior. Mas o importante é que o resultado, a vitória é certa em Cristo Jesus. A vitória é certa em Cristo Jesus. Deus é aquele que vai fazer chegar a tua bênção na hora certa. E que Deus nos abençoe. Quero dizer para você algo muito importante que está no meu coração nessa noite. Salmo de número 125 diz que, como o monte está em volta de Jerusalém, assim está Deus em volta do seu povo. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está Deus em volta do seu povo. Deus está na tua casa, Deus está na tua vida, Deus está no teu negócio, Deus está na tua família. E creia nessa palavra no nome de Jesus Cristo. É Ele, é com Ele, é por Ele que somos mais do que vencedor. Ao escritor Hebreu no capítulo de número 1 diz: Deus já tem falado de muitas maneiras, agora fala pelo seu próprio Filho. Capítulo número 2. Atentamos mais para as coisas que já temos ouvido, para que de maneira alguma eu venha se desviar desse caminho maravilhoso, dessa palavra que Deus tem colocado, que Ele nunca desamparou ninguém. Olha, irmão, a gente vê Deus alimentando o seu povo no deserto. Jesus Cristo alimentando o seu povo também no deserto. Quantas pessoas Jesus Cristo alimentou sem ter comida? Mas Ele providenciou a comida. Você deve estar pensando, eu não tenho condições, pastor. Mas meu Jesus, o teu Jesus, Ele tem a provisão na tua vida. Ele tem a hora certa, Ele vai ter aquilo que é para te socorrer. E que Deus venha vos abençoar. Eu quero aqui rapidamente dar um aviso para a igreja do Senhor. Muitos estão me ligando, perguntando sobre a Santa Ceia. Por enquanto a Santa Ceia está suspensa. Mas o que é Santa Ceia? É um ato que eu acredito que Jesus Cristo morreu por mim para me salvar. Então é muito bom que a gente esteja junto para comer o pão. Mas enquanto sair, você pode continuar lembrando. Jesus Cristo morreu para me salvar. Jesus Cristo morreu para me salvar. Como eu estou dizendo aqui, Ele sofreu, foi para nos salvar. E quando Jesus Cristo permitir que os templos sejam abertos, a gente vai fazer aquela Santa Ceia poderosa, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor que fez os céus e a terra. E eu creio que muitos que tinham perdido Santa Ceia vão voltar correndo, porque o seu coração está ardente, esperando participar da ceia do Senhor. Deus abençoe você. Quero parabenizar todos vocês que não têm ficado desesperado, preocupado sim. Lembra que Paulo escreveu em Coríntios, né? Abatido? Não. Perseguido sim, mas não abatido. Então, ele sempre dá um escape. Ele sempre dá um escape. Paulo, quando escreve a segunda carta de Coríntios, capítulo número 1, versículo de número 3 ao 4, ele diz: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas provações, para que também possamos consolar quem estiver passando por alguma delas. Com a consolação que Ele mesmo nos deu, é com essa que consolamos alguém. Então, tudo que você está passando na sua vida, leva uma palavra de ânimo a alguém dizendo: você estava com medo, mas Jesus Cristo entrou na tua casa, entrou no teu coração, você se alegrou, teve a certeza que a tua vitória é por meio de Jesus Cristo. Ele vai, no tempo certo, Ele vai te ajudar, como tem te ajudado até o tempo de hoje. Como diz, não desfaleça o vosso coração, Ele sofreu, foi para que eu e você creia que Ele é galardoador daquele que o busca e o teme. Deus abençoe vocês. Quero estar orando aqui pelos pedidos de oração. Leia para mim, por favor, Vera. A minha esposa vai estar lendo os pedidos de oração. Oração pela irmã Rita, oração pela irmã Silvana, oração para a irmã da Cícera. Vamos estar orando por essas pessoas? Oração pelo Alexandre e também oração pela mãe do Fabrício, cunhado do meu genro, Tiago. Lembra daquele hino? De repente nessa terra algo vai acontecer, de um povo muito humilde
vai desaparecer. As manchetes de jornais traz a indagação. Onde está aquele povo que fazia oração? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová, o povo dessa terra angustiado ficarão, procurando uma saída, mas não encontrarão. Entrarão nas igrejas, querendo ouvir a voz de um povo que falava em ressurreição. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Jeová, Jeová. Então veja bem, uma doença está assolando a humanidade e todo mundo está correndo atrás de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem buscar a igreja, quero fazer uma pergunta para nós. Nós somos aqueles que vai participar do arrebatamento? Se você vai, glorifique, exalte ao nome santo do Senhor, porque Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vamos estar orando. Também tem outros pedidos de oração. Oração pela irmã Socorro. Irmã Socorro. A Irismar. Irismar também. E o irmão... Deixa eu ver aqui. Reginaldo? Irmão Reginaldo, né? Irmão Reginaldo, isso. Vamos estar orando, igreja. Senhor Deus, graça te dou, meu Pai querido, por esse culto até agora, meu Pai celestial, para que teu nome venha a ser exaltado. Pai, coloca no coração de cada um, Senhor querido, que a partida foi contigo, estamos contigo e a chegada tem que ser contigo. Sem ti, Senhor, nada podemos fazer. Pai, continua nos abençoando. Abençoando, meu Pai querido, todos que se faz presente ou que vão escutar, Senhor querido, esse vídeo. Pai, esses pedidos de oração, Senhor, se estão pedindo, é porque crê, Senhor, no teu poder, na tua promessa, Senhor, na tua restauração. Senhor, ó Senhor, para a maravilha, meu Pai querido, na vida de cada um. Abre a janela do céu, meu Pai. Estende a tua mão, Senhor, sobre a casa, Senhor, de cada um deles, meu Pai querido. Ele crê, Senhor, no teu poder. Ele tem falado, Senhor querido, no seu coração, que o nosso ajudador, o nosso socorro, a nossa proteção é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai, vá de encontro, Senhor querido. Seja, Senhor querido, aqui em São Paulo, onde essa pessoa estiver, Senhor. Pai, eu estendo a minha mão sobre o lado dele, Senhor, e o abençoo e decreto vitória no teu nome, ó Jesus Cristo. Deixa a tua paz, Senhor querido, aqui também na minha casa, na minha família, com a minha esposa, os meus filhos, Senhor, os meus vizinhos, Senhor. Abençoa, Senhor querido, a cada um, Senhor, dos médicos, a cada um dos enfermeiros, os faxineiros, Senhor, dos hospitais, as autoridades, Senhor. Pai querido, constituída por ti. Abençoa cada um, Senhor. Livra, Senhor, ele desse mal, dessa peste, dessa doença, Senhor. Nos livra também, Senhor querido, deste mal, para a glória e honra do teu santo nome. Tudo isso, Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para vocês. Muito obrigado por vocês estar até aqui conosco. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu quero pedir muitas bênçãos para a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, por tirar um tempo, por estar nos escutando. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Pela sua educação, pela sua dedicação, por abrir um pouco o seu celular, o seu computador, a sua casa, para mim estar falando do amor de Deus. Então, como eu disse, o ponto de partida é Ele. O meio, Ele está contigo. E a chegada é Jesus Cristo. A paz do Senhor em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai,
a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos juntos vamos dizer amém. Paz do Senhor para vocês, um beijo, um abraço e um aperto de mão.